Na aula de hoje eu vou revelar a forma mais rápida, mais fácil e mais barata para você aumentar o faturamento da acomodação que você administra. Sem pegadinha, sem esquema, sem letra miúda. É para colocar em prática, botar a mão na massa quando a aula acabar. Então vamos? Então, para começo de conversa, você já deve estar reparando que a coisa está ficando séria. Aqui o meu editor de vídeo, um abraço para o Jason, já pediu para usar o microfone de lapela, coloquei até uma roupa social, enfim, já estou me sentindo em casa aqui com esses vídeos. Então, na aula de hoje, o que a gente vai falar? Eu vou apresentar para vocês as 4 formas de aumentar o faturamento da sua hospedagem. Tá? Tem 4 formas, a gente vai entender quais vantagens, quais desvantagens de cada uma. E aqui, hoje eu vou tratar qual é a forma mais fácil, rápida e barata para você já conseguir ter algum resultado, tá certo? E além disso, eu vou apresentar uma metodologia que quando eu trabalhei numa consultoria que chama Quick Win, eu já vou explicar para você o que isso significa, para explicar o motivo que eu priorizei o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, já vamos direto ao ponto. Qual é a primeira forma que a gente tem de aumentar o faturamento de uma hospedagem? Se você trabalha com acomodação, se você administra uma pousada, se você quer aumentar o faturamento, nada te impede de conseguir outras acomodações, né? Então vamos colocar aqui, ó. Primeira forma. Então a primeira forma de você conseguir faturar mais, isso aqui é claro, é óbvio, mas eu preciso passar por ela. Se você conseguir mais imóveis, se você pegar mais quartos, ampliar sua pousada, você vai conseguir faturar mais. Essa é a primeira forma. Só que aqui, obviamente, requer investimento. Não é tão fácil assim, né? Da noite para o dia, né? Vamos dizer dessa forma. Qual é a segunda forma que você pode faturar mais? E essa segunda forma, eu vou botar um parêntese aqui. Porque essa segunda forma, assim, é bem provável que você possa aumentar o valor que você pede, né, na sua acomodação, mas não é 100%. A segunda forma é a seguinte, é você fazendo uma obra ou melhoria. Via de regra, se você tem uma acomodação, uma pousada, um imóvel, e você faz um upgrade, você decora, você pinta, você equipa, você contrata um profissional, né, uma decoradora de interiores, uma arquiteta, teoricamente você pode cobrar mais porque você está oferecendo uma coisa melhor, mas isso tem situações que não é tão assim, tá? Que não é tão instantâneo, mas via de regra, beleza, você pode cogitar. Às vezes você tem um apartamento, você consegue fazer mais um quarto, acomodar mais pessoas, você consegue agregar mais valor no serviço que você está entregando. Então, isso não deixa de ser uma forma. Só que essas aqui, o que acontece? Você precisa de ter investimento, tem que ter tempo, tem que ter, dar um trabalho, tem que contratar profissional, não é da noite para o dia, vamos dizer assim, não é rápido, não é fácil, não é instantâneo. Essas duas formas exigem que você coloque investimento, certo? E se dedique a ele também. Mas agora, eu te prometi o quê? Fácil, rápida e barata. Como a gente consegue uma forma de aumentar o seu faturamento sem precisar investir? A gente tem que pensar, vamos lá. Se você trabalha com hospedagem, a forma que você fatura é através das reservas, certo? Tá certo. Então você tem que pensar em 2 vieses. Vieses, tá certo isso? Em 2 viés, enfim. Primeiro, você pode ter mais reservas, tá certo? Você pode conseguir mais reservas e teoricamente conseguindo mais... Teoricamente não, né? Na prática, com mais reserva você fatura mais. Ou você pode procurar formas de aumentar o valor da diária que você cobra, né? Você pode tentar trabalhar isso. E é exatamente aonde a gente vai entrar. A terceira forma que você tem de aumentar o faturamento da sua hospedagem, e agora sem precisar investir, fazer uma estratégia de precificação adequada. Então vou botar aqui, ó, estratégia. O que é uma estratégia da precificação adequada? No valor da diária que você cobra na sua hospedagem, tem um monte de variável que você deve considerar e essas variáveis estão amarradas. Quais são essas variáveis? Eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso, tá? É só você procurar aqui no canal, que vai ser algum vídeo anterior. É o preço base, é o plano de tarifa, são as temporadas e eventos, né, os períodos de alta demanda,
os preços personalizados por dia de demanda. Então, esses 4 pontos, essas 4 variáveis amarradas, determinam uma estratégia de precificação para quem trabalha com hospedagem. Você tem que considerar todos esses pontos para conseguir precificar de uma forma a conseguir uma maior rentabilidade para o seu negócio. Por quê? Porque você consegue aproveitar os momentos de baixa demanda, os momentos de alta demanda, cobrar mais barato quando tiver menos gente procurando, cobrar mais caro quando tiver uma procura muito alta. Com uma estratégia de precificação adequada, você consegue sim rentabilizar o faturamento da sua acomodação. Porque o que acontece em muitos casos, os anfitriões e os administradores de pousadas não têm conhecimento sobre as formas, as variáveis de uma estratégia de precificação e por isso acabam deixando algum ponto cego, algum nó desatado ali nesse conjunto de variáveis. E aí não fica com uma estratégia de precificação mais adequada. Se você consegue amarrar todos esses pontos, você consegue rentabilizar a sua acomodação, tá? Mas como isso é um tema muito específico, como eu te falei, eu já gravei um vídeo especificamente sobre isso. Então, beleza. Então, a gente tem estratégia de precificação adequada, que não requer investimento em capital, requer investimento em conhecimento. E agora tem a última forma de você conseguir aumentar o faturamento da sua hospedagem, que é o anúncio. Você conseguiu um anúncio mais persuasivo, mais atrativo, que é o que eu vou colocar aqui. Anúncio mais atrativo. Ah, mas espera aí, Henrique, isso está parecendo conversinha. Se está parecendo conversinha, espera que eu já vou tratar esse ponto e você vai entender como isso pode gerar impacto direto no seu negócio, tá bom? Então, o último ponto é esse, um anúncio mais atrativo. Por que um anúncio mais atrativo traz mais faturamento? Porque se ele estiver bem posicionado, se ele estiver bem trabalhado, é bem provável que ele consiga atrair mais reservas. Bem provável que você consiga cobrar um valor maior do que outros anúncios, do que os concorrentes. Então, se o seu anúncio estiver bem avaliado, com fotos de qualidade, bem posicionado, você responder rápido, enfim, se tu tiver tudo bem amarrado, se o seu anúncio estiver forte, persuasivo, atrativo, você consegue sim rentabilizar mais e aumentar o faturamento da sua hospedagem. E eu trouxe aqui para vocês o que eu chamo de Quick Win. Na verdade, não foi eu que dei esse nome, não. Deixa eu contextualizar para você entender. Antes de dedicar exclusivamente à hospedagem, a receber os hóspedes, eu trabalhava numa consultoria. E nessa consultoria, quando a gente recebia projetos de alguns clientes, a gente fazia um plano de ação. O que é um plano de ação? O plano de ação é um monte de medidas ali que a gente sugere, a gente implementa no cliente e a gente faz uma priorização dessas ações. E aí tinha uma técnica que a gente chamava de Quick Win. O que é Quick Win? Em livre tradução, significa ganho rápido, tá? Mas o que isso significa na prática? São ações com grande potencial de gerar resultado com pouco esforço. Então, o que a consultoria fazia? Chegava no cliente, mapeava o que não estava legal, o que poderia ser melhorado, estruturava tudo isso, organizava, entendia o que poderia ser feito, quais ações a gente precisaria implementar, fazer para consertar o que não estava legal e priorizava. Qual que era a ordem de priorização? A maior prioridade era o que a gente chamava de Quick Win. Por quê? Porque se tem alguma coisa que vai gerar impacto, vai gerar resultado e não demanda muito esforço, não demanda muito trabalho, investimento, você concorda comigo que faz sentido priorizar isso? Porque se tem coisa que é cara, demanda muito trabalho e o resultado vem para o médio, longo prazo, isso daí você não vai ter impacto agora, você não vai ter resultado agora. Então, implementa aquilo que não vai demandar muito esforço para colher os frutos no curto prazo e as coisas que vão demorar mais, você pode fazer depois. Então, essa estratégia a gente chamava de Quick Win. Então, a gente chegava para o cliente, a gente mapeou que se a gente botar a mão nessas ações, além da gente conseguir resolver de forma rápida, pelo menos mais rápida que as outras, a gente vai ter um resultado mais imediato. E é isso que eu estou trazendo aqui para você. No caso dos anúncios, se você souber o que você tem que fazer, como atualizar e deixar ele mais sexy, mais atrativo, mais interessante para o seu cliente, você vai ter um retorno mais rápido, tá? E tem algumas configurações que eu vou passar aqui com você que só dependem de você. Então, esse é o conceito que eu trouxe, que é o Quick Win. São os ganhos rápidos que têm o potencial de trazer resultado num curto espaço de tempo, sem demandar esforço e investimento, tá certo? Então, vamos a eles? Então, vamos começar a tratar sobre anúncios. Qual que é o ponto de partida que eu preciso que isso esteja muito bem fixado na sua cabeça? Porque se você entende as coisas que eu vou falar aqui, depois na hora que você estiver mexendo no seu anúncio, na plataforma, seja onde for, fica mais fácil. Em vez de decorar, você vai lembrar, você vai entender e vai ficar muito mais natural as alterações que você for fazer na sua acomodação, tá certo? Então, a primeira coisa, o ponto de partida é o seguinte: o que eu preciso que você saiba sobre anúncio? A função,
o objetivo, o motivo da sua existência é o seguinte: atrair para... É o ponto de partida. Por quê? Porque eu preciso que isso esteja muito claro e você vai entender já já por quê. O anúncio é feito para converter. Se você tem um anúncio em uma plataforma, se você está anunciando a sua acomodação, o seu objetivo é conseguir reserva. Para você conseguir reserva, de alguma forma você tem que fazer o cliente, o hóspede, o potencial interessado em entrar no seu anúncio, em clicar na sua acomodação para saber mais detalhes. Ele tem que sair daquela página de pesquisa, aquela página de busca que tem dezenas, centenas, milhares de opções a um clique de distância e entrar na sua acomodação, certo? Porque se ele não entrar, ele não consegue nem pagar. Então o primeiro passo é, você tem que ser interessante a ponto do cliente querer clicar, e depois que ele clica, o seu anúncio tem que estar bem trabalhado de forma que ele escolha o seu entre os demais, os concorrentes, tá certo? Mas o primeiro passo é o quê? Você tem que atrair, de alguma forma você tem que chamar atenção. Porque na página de busca tem muitas opções a um único clique de distância, tá certo? Então, o primeiro ponto é atrair. Então, o que você tem que pensar no seguinte sentido? Como que eu faço para o meu anúncio ficar mais atrativo, ficar mais sexy, chamar mais atenção? E é isso que a gente vai tratar com detalhe aqui para você aplicar, tá? Na sua acomodação. Só que eu quero falar em termos práticos, porque eu não gosto de ficar na teoria, você tem que fazer isso, tem que fazer... Henrique, quais são os objetivos? Então eu coloquei 2 objetivos práticos aqui para o que você precisa se preocupar com o anúncio. O primeiro objetivo é estar na primeira página de pesquisa. Esse é o primeiro objetivo. Por quê, Henrique? Porque se você não estiver na primeira página, é muito improvável que a sua acomodação seja reservada. Porque os estudos mostram que a maioria, grande parte, mais de 80% dos hóspedes, 90%, não lembro exatamente, não saem da primeira página. Eles reservam alguma acomodação que está na primeira página de pesquisa. Então, se você não estiver lá, é muito provável que a sua acomodação seja reservada. Só que estar na primeira página de pesquisa, como é um assunto mais complexo, eu também já gravei 1 ou 2 vídeos, até já perdi a conta, sobre esse assunto, tá? Eu acho que foram 2 vídeos. É só você dar uma olhada aqui no meu histórico do canal, que vai ter vídeo que eu trato só sobre isso. O que você tem que fazer para se preocupar, que são aqui as métricas de desempenho, tá? Daqui a pouco eu já vou pincelar para você ter um gostinho do que eu estou falando. Mas qual que é o segundo objetivo? O segundo objetivo é fazer com que o cliente clique na sua acomodação. Porque, como eu te falei, se o cliente não entrar na página do seu anúncio, na sua acomodação, não tem nem como ele reservar. Então, a primeira ação que você precisa provocar, fazer com que ele haja, é clicar no seu anúncio, tá certo? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, a segunda é clicar no seu anúncio. É isso que você precisa que seu cliente faça. Clicar é o primeiro passo. Sem isso, não tem reserva, não tem conversa, tá certo? Então, beleza. Então, ó, anúncio, atrair para converter. Primeiro você joga a isca, ó, pá, jogou. A isca colocou a minhoca. Aí você está ali fazendo o quê? Atraindo os peixes. O peixe mordeu a minhoca, ou seja, o hóspede clicou no seu anúncio. O que você vai fazer? Vai puxar a vara. Você vai tentar fazer com que ele vire seu cliente. Você vai tentar pescar o peixe, tá certo? Mas sem a isca, você não pesca. Sem clicar no anúncio, o cliente não reserva, tá certo? Então, beleza. Esses são os 2 objetivos que você, de partida já, do anúncio. Tem que estar na primeira página, senão é improvável que seja reservado, que o cliente descubra que você existe. E o segundo é clicar no seu anúncio. Só que o que mais eu preciso que você saiba sobre anúncios? Os anúncios são compostos de 2 coisas. Uma coisa que eu chamo de métricas de desempenho. O que é métricas de desempenho? São os dados de performance da sua acomodação, do seu trabalho. Então, para você estar na primeira página de pesquisa, o algoritmo da plataforma, como o Booking, Airbnb, TripAdvisor, Hotels.com, o algoritmo tem que entender o seguinte: esse administrador faz um trabalho bom, ou os hóspedes que aqui ficam gostam da experiência. Então você tem que mostrar para a plataforma que você faz um bom trabalho. E quem fala isso para a plataforma são as métricas de desempenho. Quais são as métricas de desempenho? Taxa de visualização, taxa de conversão, tempo de resposta. No Airbnb, às vezes os hóspedes... Às vezes não, né? Muitas vezes os hóspedes perguntam. Se você cancela a reserva, isso é péssimo. Evita ao máximo cancelar. O algoritmo não gosta dessa métrica, obviamente, e baixa o seu ranqueamento. Se você é bem avaliado ou não. Então,
Essas métricas o algoritmo entende, interpreta e trabalha para posicionar o seu anúncio. Quanto melhor você trabalhar, obviamente, melhor você vai estar posicionado. Quanto melhor posicionado, mais pessoas vão te ver, mais pessoas vão ter acesso à sua acomodação e muito maior probabilidade de você conseguir uma reserva. A métrica de desempenho é um trabalho a médio e longo prazo, porque são as avaliações, você tem que receber o hóspede, são as coisas ali com o tempo, você vai mostrando o seu trabalho e a plataforma vai te aumentando ali o seu posicionamento, tá? Então, as métricas de desempenho levam tempo, tá? E só que eu te prometi o quê, ó? Mais fácil e mais rápido. Eu quero que você haja. Tem coisas que dependem de você. E é aqui que a gente entra nas configurações. O que são as configurações? Configurações é um anúncio, para existir, a estrutura dele precisa de algo que você configure algumas coisas para que ele vá ao ar. Como, por exemplo, política, título, fotos, descrição, as amenidades que você oferece, o preço que você cobra, a localização do seu imóvel, enfim, tudo isso são as configurações que você vai lá e configura, você altera, você coloca, tá certo? Então, essas configurações são ações que dependem de você, é literalmente questão de segundo para ir lá atualizar e que a maioria, escreve isso que eu estou falando, escreve, a maioria dos administradores de pousadas e anfitriões esquecem de atualizar, ignoram o retorno que isso pode dar para suas acomodações. E o que acontece na maior parte dos casos? Quando criou o anúncio, colocou o título e deixou, colocou meia dúzia de fotos e nunca alterou. E isso é um dos maiores erros, é um tiro no pé, e você já vai entender por quê. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar duas configurações, que na minha opinião é uma das mais importantes, quando se trata do anúncio ali na página de pesquisa, na página de busca. Por quê? Porque eles têm potencial combinados de fazer a sua acomodação se destacar. E se você conseguir isso, o hóspede vai clicar e vai aumentar a sua possibilidade de conseguir a reserva. E quais são essas duas configurações? Primeiro eu vou falar do título. O título eu sinto que é um dos fatores, se não for o fator, a configuração mais negligenciada. Por quê? Porque o título é fácil, é rápido de alterar e é muito importante. Porque se for um título certeiro, se você souber fazer um título que toque o seu cliente, toque o hóspede, isso pode mudar o jogo. Às vezes a sua acomodação é a acomodação perfeita, ideal para o cliente, mas você não destaca isso no título, o hóspede não tem como saber, o que ele faz? Em questão de segundo ou milissegundo, ele já passa a sua acomodação e vai ver a outra, porque ele bate o olho e toma a decisão. Então, o título é a primeira variável que eu vou tratar aqui, e depois eu vou falar de foto de capa, que comunica com o título, eles estão diretamente conectados, interligados. Como você consegue fazer o seu anúncio ficar mais atrativo, mais sexy, trabalhando essas duas variáveis? E o que você tem que levar em consideração, tá bom? Eu vou te apresentar a técnica que eu criei aqui para te ajudar com isso. Então, agora eu vou te mostrar qual título você deve usar, como você deve montar esse título, o que você tem que levar em consideração, e eu também vou abrir a sua cabeça, vou te ajudar a expandir o seu horizonte com algumas opções de ideias que você vai ver aqui. Então olha só, qual título usar? Então, se tratando de título, a gente tem que começar por esses 3 pontos. O primeiro é o seguinte, destaque, eu vou falar bem perto de você para você absorver bem isso. Destaque o seu diferencial. Isso é o básico. Você tem poucos caracteres, você tem, sei lá, 35, 40, 30 caracteres. Nem sei direito, porque cada plataforma é um número específico de caracteres para usar no título. Mas enfim, o que vem ao caso é o seguinte, você tem um espaço pequeno, curto. A tomada de decisão do seu cliente é em questão de segundos. Então você tem que dar de cara o seu diferencial. Daqui a pouco eu vou te mostrar os diferenciais mais comuns, mais clássicos, mais óbvios, vamos dizer assim, e alguns diferenciais que não são tão claros assim, mas também são diferenciais. Você não precisa oferecer um café da manhã imperial, enfim, uma coisa absurda do outro mundo. Se conseguir, ótimo, perfeito. Uma vista para cachoeira, enfim, se você tiver isso, excelente, vai ser bom demais, você vai conseguir muitas reservas. Mas você não precisa. Às vezes o diferencial é um home office, é uma estrutura para a pessoa trabalhar. Às vezes o diferencial é uma sacada, é uma varandinha que a pessoa fica ali, né, consegue ter uma vista. Às vezes o seu diferencial é a quantidade de pessoas que você pode comportar. Às vezes é a quantidade de cômodos. Às vezes é a distância para algum ponto específico. Às vezes é o preço. Nada impede de ser o preço. Na minha opinião, não é a melhor estratégia, mas pode ser o seu diferencial. Às vezes, seu custo fixo é muito pequeno, você pode ganhar no preço. Não tem nada de errado com isso.
Mas você tem que saber explorar, você tem que saber ser claro, mostrar isso da melhor forma, e daqui a pouco eu já vou te dar alguns exemplos de como fazer isso, tá bom? Então a primeira coisa é, destaca o diferencial. E outra coisa, o diferencial pode estar na avaliação. Vejo que muitos anfitriões e administradores não enxergam todos os benefícios das avaliações. Na maior parte dos casos, quando você já está com bastante avaliação, você já consegue enxergar o seu diferencial. Por quê? Porque os hóspedes comentam, o lago é maravilhoso, aquela vista, nossa, me surpreendi com isso, com aquilo. Às vezes, a resposta, o seu diferencial, você nem sabe, mas está nas avaliações, porque os hóspedes comentam quando eles gostam de alguma coisa. O que eu costumo dizer aqui é o seguinte, se a experiência, a estadia foi mais ou menos assim, não vai ser uma coisa memorável, mas também não deu nada de errado, o cara enfim, vai ficar por aquilo mesmo. Mas quando dá algum problema, ou quando excede a expectativa, aí o hóspede sente até, opa, vou avaliar, porque me surpreendeu. Se for para bem ou se for para mal, tomara que seja para bem. Mas enfim, via de regra, se você já tem bastante avaliação, normalmente está lá qual o diferencial da sua acomodação. Tá? Então esse é o primeiro ponto, destaque o diferencial. Segundo ponto, tem que ser apropriado para o momento. Gente, olha só, imagina no coronavírus agora, se você deixou aquele título de quando você criou a avaliação que é assim, apartamento em condomínio com piscina e sauna. Aí o coronavírus fechou tudo isso. Mas você nem se lembrou, nem se questionou, que o título tá aquele que você criou há muito tempão, e aí o coronavírus fechou as áreas em comum do seu condomínio, e você ainda está chamando atenção para sauna, para piscina, para área em comum do seu condomínio, que nem pode mais ser acessada. Olha só, dessa forma você vai conseguir converter reservas? Não vai, porque você não atualiza, você não está deixando seu anúncio atrativo. O cara vai bater o olho e vai falar, em pleno coronavírus eu posso usar piscina? Então esse foi só um exemplo que me veio na cabeça de título que fica esquecido e não comunica com o momento, tá certo? Então você tem que pensar alguma coisa que comunique com o momento. Vou dar um outro exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu fico, tem Rock in Rio. Rock in Rio é alta temporada, para os apartamentos próximos. Eu vou colocar alguma informação que conecte com o Rock in Rio. Por exemplo, 200 metros do Rock in Rio. Olha só como fica mais atrativo para quem está procurando. O cara já bate o olho e já sabe que ele é para ele. Outro exemplo que me vem na cabeça. Se você administra um estúdio, um loft, uma kitnet, um apartamento pequeno, que só aceita 2, coloca assim no título. Olha que legal. Loft, estúdio, ideal para casal. Só o fato de você colocar isso, os casais que estiverem procurando já vai bater o olho, já vai chamar atenção, porque você escreveu a palavra mágica. E aí quando o cliente bater o olho vai falar, caraca, eu acho que é para mim. Olha quanta coisa você tem na mão que você pode aproveitar. E é uma atualização que você faz ali, menos de 1 minuto, você sabe. Entrou, substituiu, salvou, acabou. Vai fazer outra coisa. Mas a maioria não tem conhecimento, por isso que eu estou aqui para passar esse conteúdo para você. E já aproveitando a deixa, curte o vídeo que você me ajuda e se inscreve no canal para você continuar acompanhando os outros conteúdos que eu postar. E se quiser me ajudar mais, eu vou agradecer muito se você puder compartilhar com outros administradores ou anfitriões, porque eu quero que essa mensagem, que meu conteúdo chegue ao máximo número de pessoas possíveis, tá bom? É a única coisa que eu te peço. Então vamos continuar. Terceiro ponto, tem que ser atrativo para o hóspede. Não adianta nada você ter um diferencial que não seja atrativo para o seu público. Então, quando você for botar isso no seu anúncio, você tem que pensar, os hóspedes que eu recebo, as pessoas que vêm e se hospedam aqui, se interessam por isso? Você tem que só se fazer essa pergunta. Porque às vezes é um diferencial para você. Por exemplo, vamos supor que o imóvel que você administra fica dentro de um condomínio, tá certo? E nesse condomínio tem academia. E aí você coloca academia lá no título. Mas se nenhum dos seus hóspedes se interessam, procuram por academia, concorda que não faz muito sentido você colocar isso? Então a pergunta que você tem que se fazer é, esse diferencial, isso que eu estou colocando no título, é atrativo para o meu hóspede? Porque às vezes pode parecer que é, mas pode não ser. E até por isso eu sugiro que você teste, porque testando você vai ver o que tem mais adesão, mais aderência, qual o maior apelo da sua acomodação, do seu anúncio para os hóspedes reservarem, tá certo? Então essa é uma recomendação já, testa. Então beleza, esses são os 3 pontos de partida mesmo para a gente começar a tratar sobre título. Agora a gente vai entrar no como. E esse como é uma técnica que eu criei, que eu desenvolvi, tá? Para te ajudar e sair um pouco do abstrato e ir para o prático, que é o que eu mais gosto aqui. Primeiro ponto é o seguinte, mais importante primeiro. Olha só, você tem poucos caracteres, a mensagem é curta, é rápida, tem um monte de outras acomodações do lado da sua, então tem que ser papum. Você tem que pensar, se você tem 3 diferenciais, um diferencial é que tem 2 quartos, que acomoda 6 hóspedes.
que tem uma varanda, que está a tantos metros da praia. O maior diferencial você tem que botar de cara. Então, um exemplo, apartamento, é bom abreviar apto, 300M, 300 metros, praia tal. O maior diferencial tem que ser primeiro. Aqui eu poderia escrever de outra forma. Em vez de mais importante primeiro, eu poderia escrever por ordem de relevância, tá? Então, se você tem 3 diferenciais e conseguir colocar no espaço do título, você tem que colocar o mais importante primeiro, o segundo mais importante segundo e o terceiro mais importante por último. Então, você tem que colocar o título por ordem de relevância. A informação mais relevante no início e as outras na sequência. Porque, às vezes, os hóspedes, os clientes não leem tudo. Então, você já tem que botar logo no início o que for mais importante, tá bom? Segundo ponto, quantifique e especifique o que você puder. Olha, isso é engraçado, porque às vezes eu vou fazer umas procuras, umas buscas, e eu vejo assim, apartamento perto de tudo, imóvel próximo da praia. Perto da onde? Perto do quê? Próximo quanto? O que eu recomendo para você? Coloca número. Se fica perto, fica próximo, coloca informação. Porque quando você coloca, você passa mais credibilidade. É muito mais convincente o anúncio que fala que o imóvel está a 300 metros da praia do que o imóvel que está perto da praia. Quantifica, especifica. E tenta ser o mínimo generalista. Imóvel próximo dos pontos turísticos. Que pontos turísticos? Aqui no Rio, por exemplo, Pão de Açúcar e Cristo Redentor. Escreve, fica até mais atrativo. Imagina, o cliente que está procurando lê a palavra mágica. Imóvel 300 metros do Cristo Redentor. Já cria até um impacto. É muito mais persuasivo, é muito mais atrativo do que você botar de forma genérica. Imóvel perto do Cristo. Apartamento, uma outra sugestão. 2 quartos a 300M do Cristo Redentor. Olha como fica mais persuasivo do que imóvel próximo de ponto turístico. Então, o que você puder quantificar e o que você puder especificar, faça. Porque isso torna mais convincente, mais atrativo, dá mais credibilidade, dá informação, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, destaque as palavras-chave. E destacar, a gente não tem muitos recursos quando a gente está nos títulos das plataformas. Por exemplo, não dá para usar negrito, não é fácil de ficar usando emoji para chamar atenção. Então, o que eu recomendo? Coloca em caps lock as palavras-chave. E a palavra-chave, você tem que pensar assim, se o hóspede só puder ver 3, 4 palavras no meu título, finge que os hóspedes só leem 3, 4, quais eles têm que ler? O que mais chama atenção? Então, se você trabalha com pousada, coloca lá café da manhã em maiúsculo, café amanhã maiúsculo. O cara tem que bater e tem que saber aqui, falar, opa, isso é uma baita vantagem. Se o diferencial da sua acomodação for estar perto da praia, coloca o nome da praia em maiúsculo. Então, você tem que colocar, você tem não, né? Eu recomendo que você coloque em caps lock, em caixa alta, em maiúsculo, as palavras-chave. E o exercício você tem que fazer o seguinte, se o hóspede só lê poucas palavras, só lê 3 ou 4 palavras, qual que você colocaria em maiúsculo? Aí você vai lá, pega essas palavras e coloca em maiúsculo, tá certo? Então, essa é a técnica que você tem que levar em consideração para fazer um título atrativo e tornar o seu anúncio mais sexy, vamos dizer assim, tá certo? Mas vamos lá, agora é o momento que eu quero te ajudar a abrir um pouco a cabeça, a te mostrar alguns tipos de diferenciais, os mais clássicos, mais comuns, e uns um pouquinho mais fora da caixa, que para muita gente não é, mas acredite, para muitos hóspedes aquilo é interessante. Você já vai entender por quê. Quais são os diferenciais mais clássicos que a gente vê por aí? Localização, isso daqui é um clichê do clichê, né? Um imóvel bem localizado, mais central, próximo de pontos de interesse. Então, localização é o mais clássico. Minha recomendação é, sempre que for localização, coloca a distância, quantifica, coloca o número. Quantos metros, quantos quilômetros, enfim. Preço também é um clássico, tá? Só que poucas pessoas sabem explorar bem o preço. Vista, se seu imóvel tem uma vista para praia, se seu imóvel tem uma vista para montanha, para uma cachoeira, para o pôr do sol, enfim. Vista é um dos clássicos também que você pode explorar. Outra coisa, tipo de acomodação. É um chalé? É uma chácara? É uma fazenda? É um sítio? É uma casa? É um apartamento num condomínio? Enfim, tipo da acomodação já pode ser um baita diferencial, tá? E aí, dependendo, você pode até colocar no início, a gente já vai ver alguns exemplos. E a infraestrutura oferecida. Tem sauna, tem hidromassagem, tem piscina, tem restaurante, tem café da manhã, isso tudo entra como diferencial. Esses são os mais clássicos, que é mais fácil de encontrar por aí. Mas, o que acontece? Eu até coloquei de azul os mais clássicos e laranja. O laranja que eu coloquei aqui são os diferenciais
que podem não aparentar ser diferenciais, mas para muito cliente são. Porque, por exemplo, concorda comigo que tem hóspede que fica em uma acomodação para trabalhar? No caso desse hóspede, a velocidade da internet é um diferencial. No caso desse hóspede, uma estrutura de escritório, né, de home office, é um diferencial. E o que você vai fazer? Você vai colocar isso no título. Outro exemplo aqui. O seu imóvel é dentro de um condomínio que tem muitas crianças, tem brinquedoteca, tem coisa para criança fazer, tem parque infantil, tem tobogã. Coloca a palavra criança no título, mostra que aquilo ali é para família, para pai, para mãe, para chamar a atenção desse público. Coloca ali, comunica. O título, junto com a foto de capa, é o melhor espaço que você tem para comunicar o seu grande diferencial. E lembra, tomada de decisão do cliente, do hóspede, é questão de segundo. Então o cara tem que bater o olho e saber que ali é para ele. Então, se o teu imóvel é ideal para fazer um home office, seu público gosta disso, coloca lá, mostra para ele. Então vamos passar por tipos diferenciais, mas fora da caixa. Olha quanta opção a gente tem aqui. Primeira coisa, quantidade de quartos. Eu mesmo, as acomodações que são 3 quartos que eu administro, a primeira coisa que eu coloco é 3 quartos. Aí quarto eu coloco em maiúsculo, porque isso é um diferencial para a maioria das acomodações concorrentes ali que eu tenho. Então a quantidade de quartos pode ser um diferencial para você. Se tem varanda, dependendo de onde é para a vista da varanda, a varanda pode ser um diferencial, você pode colocar. Quantidade de hóspedes. Eu administro uma casa em Angra que comporta 16 hóspedes, isso eu sei que é um diferencial. Tem 6 suítes, então posso colocar isso no título. Área gourmet. Se seu imóvel, seu apartamento tem uma varanda gourmet que pode fazer um churrasco, caraca, por que não colocar isso ali? Pode ser interessante para muitas pessoas que se hospedam. E é um diferencial, coloca. Velocidade da internet. Se você está pegando um público que trabalha, um público corporativo, isso é uma informação relevante. Coloca a velocidade da internet, 180 megabytes por segundo, Mbps. Coloca lá na cara mesmo, tá certo? Home office, como eu falei aqui, proximidade de aeroporto e transporte. Às vezes, o diferencial é estar perto do aeroporto. Então, coloca lá, apartamento, apto 2 quartos, 2 km, aeroporto tal. Coloca assim, o cara vai bater o olho e vai falar, opa, é isso que eu preciso, tá certo? Tem chalé, é chácara, tem contato com o animal? Coloca ali. Você vai ver os exemplos que a gente vai passar. Canto dos pássaros, ovos de galinhas caipira, você pode andar a cavalo, coloca, especifica ali o que você oferece. Tem pesca, tá? Isso é interessante para muitas pessoas, e as pessoas querem saber aquilo logo de cara. O que mais? Pet friendly. Olha, isso é um diferencial que eu vejo que a maioria negligencia. Quantos hóspedes não escolhem alguma acomodação, não porque aquela acomodação foi que ela mais gostou, mas é porque aquela acomodação aceita pet, aceita cachorro, aceita o seu animal de estimação. Então, às vezes, o seu diferencial pode ser aceitar pet friendly. Nada impede de você colocar apartamento, traga o seu animal. Você pode pensar alguma coisa nesse sentido. Não estou falando que isso é uma regra, mas pode ser que faça sentido sim, tá? O que mais? Estacionamento. Imagina, olha só, aqui no centro do Rio de Janeiro, estacionamento é uma fortuna. Tem pessoas que vêm trabalhar, ficam no centro e pagam fortuna, coisa de R$50 a diária. Se você tiver um imóvel ali com estacionamento incluso, igual na Zona Sul aqui do Rio, é a mesma coisa, Ipanema, Leblon, um estacionamento é um baita diferencial. Alguns imóveis eu coloco estacionamento, garagem, porque eu sei que faz a diferença para o hóspede. Então, isso aqui pode virar um diferencial e muitas pessoas nem têm essa percepção. Mas é isso que eu estou te falando, você tem que entender seu cliente, o que ele busca, para ver o que faz sentido você destacar. Outra coisa, segurança 24 horas. Tem porteiro, tem segurança no condomínio, no apartamento que você administra, coloque isso no título. Às vezes a pessoa está indo com a família, está indo com idoso, e o que o hóspede quer é passar um tempo tranquilo, com segurança, com conforto, e essa informação pode chamar a atenção dele. Segurança 24 horas, condomínio com segurança 24 horas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então aqui foi só alguns exemplos de pontos que podem ser diferencial, que pode ser sim diferencial, tá certo? E aí agora eu vou fazer meio que um antes e um depois. Eu vou colocar, vocês vão ver, em vermelho, alguns títulos que não estão muito legais e como eu melhoraria eles em azul embaixo, tá? Meio que um antes e depois para a gente fazer um exercício prático. Ao invés de flat aconchegante, olha só, você concorda comigo que mais atrativo, mais persuasivo do que flat aconchegante? Flat com cama queen, Netflix e ar-condicionado. Olha a diferença. Você entende que a gente sai da subjetividade, que a gente sai do ponto de vista lá de quem está administrando, que óbvio que é parcial, e vai para fatos, um flat que tem cama queen, Netflix e ar-condicionado. Qual dos dois você estaria mais propenso a reservar? Vamos fazer outros exercícios aqui, ó.
apartamento grande e confortável. Olha só se não fica mais persuasivo assim, ó. 3 quartos para 7 hóspedes mobiliado. Teoricamente não está dizendo em outras linhas que o apartamento é grande e confortável, mas você é mais específico. Você consegue trabalhar melhor as palavras, fica mais persuasivo, tá certo? Outro, chácara com animais. Como a gente consegue deixar isso mais interessante? Como a gente consegue chamar a atenção do hóspede? Olha que legal. Chácara, canto dos pássaros. Não fica mais interessante, não chama mais atenção do que chácara com animais? Chácara, canto dos pássaros. Tá certo? Outro exemplo, estúdio compacto perto de tudo. Olha, eu vou te falar, parece engraçado, mas não é difícil de achar algum título parecido com esse aqui não, tá? Pode dar uma procurada nas plataformas que você não vai encontrar coisa muito diferente disso não. Como que eu melhoraria esse título? Estúdio para casal 100 metros do metrô. Eu falo para quem é, o estúdio normalmente é para casal mesmo, mas aqui eu estou escrevendo a palavra e isso tem o potencial de chamar a atenção do meu público específico. E eu ainda especifico do ponto mais interessante ali, ó, que é o 100 metros do metrô, não é perto de tudo, não é genérico. O último exemplo é um clássico, e deixa eu até fazer uma ponderação aqui. O que eu vejo é que muitos anfitriões e administradores de pousadas, eles pensam com a sua cabeça ao invés de pensar com a cabeça do cliente. Por que eu estou falando isso? Porque se você administra um apartamento que fica dentro de condomínio, ou uma pousada, que óbvio que tem um nome, muitos colocam o nome da pousada. Eu, sinceramente, eu não acho que é o mais interessante, porque lembra que eu te falei qual é o objetivo do anúncio? O objetivo do anúncio é atrair para converter. Se você está colocando o nome da sua pousada e você tem um limite de caracteres para usar, você está perdendo a oportunidade de destacar o seu diferencial em prol de colocar o nome da pousada que pode não significar muito para o hóspede. Ah, mas Henrique, cara, como eu não vou colocar o nome da minha pousada? Não, beleza, isso é um direito seu. Mas, na minha opinião técnica, você está perdendo a oportunidade de destacar pontos que você poderia chamar mais a atenção do hóspede do que colocar o nome da pousada. Então vamos a um exemplo. Vamos supor que o nome da sua pousada é Világio Real. Pousada Világio Real. O que chamaria mais atenção? Escrever Pousada Világio Real ou Pousada com café da manhã, suíte pôr do sol. Concorda comigo que uma pousada com café da manhã, com pôr do sol, é mais interessante para quem está reservando do que o nome da pousada? Porque assim, a não ser que você seja muito fora da curva, já conheça o seu serviço, que você é muito renomado no mercado, beleza. Mas provavelmente não é o caso. Você pode aproveitar melhor o título colocando o seu diferencial do que colocando o seu nome. Isso é a minha opinião, tá? E eu sei que a maioria gosta de colocar o nome, nada de errado com isso. Eu, como especialista, eu acho que dá para usar o título de uma forma melhor. Tá? Então aqui foram alguns exemplos para abrir um pouco a sua cabeça, para a gente treinar, para a gente fazer um exercício prático de como a gente consegue melhorar, sendo específico, quantificando, colocando o mais importante no começo e utilizando letra maiúscula para chamar a atenção nas palavras-chave, tá certo? Então aqui a gente fez nosso exercício com o título. Só que o título, ele tem uma relação muito direta, está muito interligado com a foto de capa. Então eu não posso deixar de falar da foto de capa. Foto de capa eu não vou conseguir tratar nesse nível de detalhe como título, porque foto de capa é uma coisa mais visual. Inclusive fica aqui meu compromisso com você de depois eu gravar um vídeo na tela do computador mostrando as fotos de capa para a gente fazer um exercício mais interessante nesse ponto. Mas eu vou tratar sobre os pontos de foto de capa que eu acho importante você saber. Combinado? Então beleza, acho que título já estamos legal, você já deu para entender a importância. Só que a gente não pode esquecer da relevância da foto de capa. Primeiro que é isso que eu já falei para você, que está muito interligado com o título. Só que a foto de capa é um impacto visual. Então, aquele velho clichê de uma imagem vale mais que 1000 palavras, para foto de capa vale e vale muito. Porque estudos revelam que muitos hóspedes, muitos interessados clientes tomam uma decisão só olhando a foto. Às vezes o anúncio está até legal, está bem avaliado, está bem posicionado, está com um título razoavelmente atrativo, só que às vezes a foto não é interessante, a foto é esquisita, a foto está escura, está tremida, o cara nem considera. Então a foto de capa, na minha opinião técnica, pensando em atrair o cliente, chamar a atenção dentre os outros concorrentes ali, que eu falei que está um clique de distância, tem um papel fundamental, mais relevante. Então vamos lá, o que você tem que saber sobre foto de capa? Primeira coisa, o objetivo é o mesmo do título. Qual é o objetivo do título? Atrair para converter. Então você tem que colocar uma foto de capa pensando nisso. Nisso o quê? Lembra que eu te falei de provocar o cliente? Que você tem que fazer que ele clique. Você tem que fazer com que ele entre no seu anúncio para ficar mais próximo da reserva.
E aí eu já vou até pular para esse ponto aqui, que é o último. Por quê? Porque tá bem interligado. Uma forma de você provocar, de fazer ele clicar no seu anúncio, é despertando alguma emoção. Um exemplo que eu coloquei aqui é a curiosidade. Se você coloca alguma foto que gera curiosidade, opa, quero saber o que tem mais. Sabe, uma foto que chama atenção. Pô, se a sala é assim, caraca, que condomínio legal. Olha essa piscina, caraca. Sabe, quando gera aquele, pô, quero consumir mais. Quero saber mais disso daí. Então, uma das sacadas é você conseguir gerar alguma emoção. Isso não é uma tarefa fácil, mas a foto tem esse poder, tá? E gera esse impacto. Às vezes a pessoa bate o olho na foto e fala, caraca, deixa eu entrar aqui. Às vezes ele nem vai reservar, mas ele chamou a atenção a ponto dele querer clicar para ver o que tem mais ali. Então, um dos seus desafios aqui é conseguir despertar alguma emoção naquela pessoa, né, no potencial cliente, no hóspede que vai reservar a sua acomodação. E uma emoção que eu coloquei aqui é a curiosidade, tá bom? Outra coisa, tem que lembrar, isso também é a mesma coisa do título, tá? Tem momento. Como assim tem momento? Olha só, se a gente está no inverno, você não vai deixar a foto da piscina. A foto de capa que você utilizar tem que estar comunicando com o momento. O coronavírus é um outro bom exemplo. Você não vai deixar a foto da piscina porque a piscina está fechada, não pode ser usada no coronavírus. Mesma coisa no inverno, como eu falei, o inverno está frio, as pessoas não querem saber de piscina. Então você tem que ter esse mindset, essa mentalidade de alterar. Um bom exemplo, durante a pandemia, as pessoas procuraram acomodações para trabalhar. Então, qual foi uma sacada boa? Coloca foto do home office, de uma estrutura, de um escritório, de uma bancada, com uma luminária, enfim. Você tem que trabalhar isso sempre comunicando com o momento atual. Se você tem uma varanda com uma vista para a piscina, para o mar, coloca no título. Se seu maior diferencial é muito claro, por exemplo, um apartamento que eu administro tem uma vista maravilhosa, assim, uma vista de arrepiar. Eu juro para você, toda vez que eu piso no apartamento, eu vejo aquela vista, já dá um arrepio. Mesmo já tendo lá milhares de vezes não, mas muitas vezes. Se você já sabe qual o grande diferencial, igual esse apartamento é a vista, indiscutivelmente, já coloca ali logo de cara. Isso já vai despertar uma emoção do cliente mesmo, entendeu? O terceiro ponto aqui é impacto visual na tomada de decisão. Impacto visual na tomada de decisão está muito relacionado com o que eu já falei sobre a tomada de decisão do cliente ser em questão de segundo. E a imagem fala muito alto nisso. Então, ele pode deixar de olhar sua acomodação, seu anúncio, se a imagem não for muito atrativa. Aqui é um bom exemplo do que eu costumo falar, que é o seguinte. Seu anúncio pode estar extremamente bem trabalhado, pode estar muito bem avaliado, pode estar bem posicionado, pode estar com as fotos de qualidade. Mas se a sua foto de capa não for legal, às vezes, como o cliente toma a decisão em questão de segundos, a questão muito rápida, ele passa, ele ignora, porque aquilo não atraiu ele. E aí descredibiliza todo um trabalho que você teve ali. Você pode estar com tudo, você pode estar com todos os outros pontos bem amarrados, bem trabalhados, mas por conta da foto de capa, ele nem considera o resto. Então é isso, esse é o impacto visual, a importância, a relevância de ter uma foto de capa. Aqui você não pode deixar a desejar, é a sua principal cartada, é o seu principal cartão de visita. Olha aqui, e aí ele, opa, já toma aquele impacto e deixa eu considerar, deixa eu ver o que mais tem, tá certo? E a outra coisa é, tem que comunicar com o título. O que você tem que se preocupar? Em conseguir fazer uma comunicação clara. Então, por exemplo, se o grande diferencial é a vista, tem uma vista para a praia, coloca no título, vista para a praia tal, e já coloca uma foto da vista. O título e a foto de capa se complementam, se comunicam. Tá? Às vezes não dá para você colocar uma foto que esteja relacionada com o diferencial, como por exemplo a proximidade para algum ponto. Uma proximidade para o aeroporto, ponto turístico, às vezes não dá, é mais complicado. Mas tenta sempre comunicar. Por exemplo, se você coloca 3 quartos, tenta colocar alguma foto que passe que seu imóvel é amplo, é espaçoso. O seu desafio aqui é conseguir comunicar o máximo que você puder entre o título e a foto de capa. Nem sempre vai ser possível, mas quando você puder, você faça, certo? Por exemplo, ali no Pousada Canto dos Pássaros. Pô, é difícil de você botar Canto dos Pássaros, mas coloca alguma coisa que mostra a natureza, que mostra contato com o animal, tá? Alguma coisa que realce, que chame mais atenção para o seu diferencial, tá? Então aqui a sacada é essa. Foto de capa e título comunicando de alguma forma. Porque imagina só, se não seria estranho você colocar no seu título piscina, sauna, academia, área de lazer com estrutura, no condomínio da acomodação que você administra. E a foto de capa você coloca de um quarto. É esquisito, entende? Então aqui o papel é você conseguir amarrar, conectar essas duas configurações.
porque aí dá mais força, você realça o que você é bom. Um outro bom exemplo, do home office. Se você está falando que o diferencial é a internet, a velocidade da internet, uma área, uma estrutura para trabalhar, coloca alguma coisa que a pessoa entenda isso, que reforce isso, que a pessoa fica até mais segura, dá mais credibilidade para o que você está vendendo. Afinal de contas, você está vendendo alguma coisa. Então você vai lá e destaca o que você tem de melhor. Então é isso, comunicar com título. Despertar emoção, a gente já tratou aqui antes. E agora, para encerrar, com chave de ouro, eu vou passar pelos principais erros dos anfitriões e administradores de pousadas com relação ao título e foto de capa. Vamos lá? E os erros mais comuns são esses 6. Então vamos lá, que o vídeo já está ficando muito longo, eu já quero que você coloque a mão na massa e faça as alterações necessárias para o seu anúncio. Primeira coisa, utilizar referências pessoais ou locais. Esse é um clássico. É o que eu falei do nome da pousada, aí eu coloco o nome do condomínio, eu vejo muitos que colocam o nome da rua, tem administradores profissionais que colocam o nome da empresa. É o que eu falo, não tem nada de errado com isso. Mas se a função do anúncio é converter em reserva, e para converter você precisa atrair, colocar uma referência local, uma referência pessoal sua, na minha opinião, não vai ajudar. Agora, se você me falar que o nome do bairro, talvez o nome da rua, ajude, deixe ele mais atrativo, mais sexy, por exemplo, aqui no Rio, o bairro do Leblon é um bairro muito requisitado, é um bairro que as pessoas procuram. Beleza, botar Leblon pode fazer a diferença. Mas se não for um caso desse, eu reconsideraria. Tá? Colocar uma referência que quem tem você e as pessoas locais, e não os hóspedes que vêm de outras partes do mundo, do Brasil, para ficar ali. Então pensa, essa informação que eu estou colocando no título é uma referência minha ou vai ajudar na tomada de decisão do hóspede, tá? Então é isso, esse é o primeiro erro, utilizar referências pessoais ou locais. Outra coisa que eu já vi, colocar número de apartamento, loft 601. O que isso vai ajudar na tomada de decisão do hóspede? Isso é uma referência sua. Entende? É isso que eu falo, a gente tem que saber usar as armas que a gente tem. E o título é uma baita ferramenta que é rápido, fácil de atualizar, tu não gasta um centavo e tem um grande potencial de retornar em forma de resultado. Segundo ponto, ser subjetivo. Isso daí é aquilo que eu falei. Imóvel perto de tudo. Imóvel aconchegante. Você concorda comigo que a opinião do proprietário ou do administrador tende, para não dizer sempre, vai ser parcial? Queira ou não, tem uma relação ali, um vínculo emocional com a acomodação. Então, a opinião de quem está administrando, de quem está divulgando, vai ser sempre parcial. Então, você colocar o seu ponto de vista não é o suficiente para convencer uma pessoa que nem te conhece. Via de regra, você vai falar bem do seu apartamento, da sua pousada. Vai falar que é aconchegante, vai falar que é confortável, vai falar isso, que é perto de tudo. Mas o que é aconchegante? O que é confortável? Você viu no exemplo ali que eu botei? Cama queen, ar-condicionado, Netflix. O que é perto? Quantos metros? Quantos quilômetros? Então, não seja subjetivo. Seja o quê? Específico e quantifique o que você puder, tá? Esse é o segundo erro. Terceiro, generalizar informações, que eu misturei um pouco quando eu falei ali de ser subjetivo. Generalizar informações é falar que está perto de tudo, não especificar qual ponto turístico, tá certo? Não falar qual é a praia. Se está próximo da praia, escreve o nome da praia. Seja específico, em vez de ficar generalizando. Isso não ajuda o cliente na tomada de decisão, tá certo? Quarta coisa, não atualizar. Isso daqui para mim é um dos maiores erros, se não for o maior. Porque é isso que eu falei, se você não atualiza, em pleno coronavírus está a foto da sua piscina, está a área de lazer no título, você tem que atualizar, você tem que jogar com as armas que você tem. Você tem que dançar de acordo com a música. Então, se o momento está propício para home office, você tem que deixar isso claro. Se você está no verão e não tem nenhuma restrição, beleza, aí você vai lá e coloca o seu diferencial. Então, atualiza. E quando você atualizar, testa. A maioria não testa, não sabe o que funciona melhor, o que chama mais a atenção do hóspede, o que converte mais. Por quê? Não atualiza, não sabe o que funciona, não sabe o que não funciona, e aí fica por isso mesmo. Então, não atualizar e não testar estão correlacionados, porque se você não atualiza, não tem como testar. Você não tem informação, você não sabe, você não tem parâmetro. E por fim, ignorar avaliações. Como eu falei no início do vídeo, as avaliações são poderosas para te mostrar qual é o diferencial da sua acomodação, que às vezes nem você sabe. Às vezes sua acomodação tem diferencial, mas você não sabe. Aí, eu vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas o diferencial da sua acomodação pode ser que ela é silenciosa, que ela é longe da cidade, que o canto dos pássaros, o barulho da cachoeira, e você não sabe disso. Quem sabe disso são os hóspedes. E aonde que eles falam isso?
Eles falam isso na avaliação. Na avaliação eles colocam as coisas que mais chamaram a atenção deles, seja para positivo, seja para negativo. E se eles colocarem alguma coisa lá, é um sinal forte, uma forte evidência que aquilo é o seu diferencial. O que você vai fazer? Você vai lá, vai ver qual que é o diferencial que a maioria dos hóspedes mais destaca e coloca no título. Olha só, quanta coisa você não tem na sua mão que você poderia estar aproveitando, mas não está. Então, com esse 6º erro, eu fecho hoje o tema da aula, que é o quê? Como aumentar o faturamento da sua acomodação sem gastar dinheiro, sem tomar seu tempo e de forma fácil. É ir lá e alterar, ó, e sem se enrolar. É fácil alterar um título, é fácil alterar uma foto de capa, você sabe disso. O que a maioria não sabe é o que você tem que fazer, é quando você tem que fazer. Falando em quando, não tem uma frequência certa, não tem a cada 3 meses você atualiza, a cada 1 mês você atualiza. Você tem que entender o contexto, você tem que entender os seus clientes e ir dançando conforme a música. Tá chegando o verão? Vou atualizar. Tá chegando o inverno? Vou atualizar. Opa, tem um festival, vai ter um grande evento, um momento de alta demanda, um feriado. Qual é a melhor forma que eu tenho de atrair os hóspedes? É com uma foto da sala, uma foto da cozinha, uma foto do quarto, como está meu título, qual é a foto que eu vou usar para comunicar com o título. Então, essa aula é para estimular um senso crítico, para você atualizar a sua acomodação. Espero que esse conteúdo faça sentido para você. Se esse conteúdo te ajudou, que toda quinta eu vou deixar uma aula nesse padrão aqui, ó, com informação de primeira, para fazer a diferença para você, para o seu negócio na prática, que assim a gente vai caminhar junto e junto nós somos mais fortes. Então, ó, um abraço do Henrique, até a próxima, deixa seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e, se possível, compartilha com outros anfitriões e administradores que você vai estar me ajudando, tá certo? Então, forte abraço, até a próxima.